A paz do Senhor, que Deus abençoe. Quanto tempo, né? Quanto tempo, amados irmãos. Mas voltando ativa aqui, trazendo uma mensagem poderosa para a sua vida, nesse dia 29/1/2026. Esse ano vai ser um ano de vitória, um ano de restauração, um ano de transformação. E então, amados irmãos do canal, ele me levou ao monte. Hoje vamos subir juntos a um lugar de provação e vitória, acompanhando o passo a passo de uma mulher que decidiu que o silêncio de Deus não seria o seu fim, né? Então, essa mulher apresentou para Jesus a fé que Jesus não pode ignorar. E ela apresenta para nós essa passagem que se encontra em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, que fala sobre a mulher cananeia. E nessa mensagem tem um poder, uma unção, uma graça sobre a sua vida. Você quer esta fé que Jesus não pode ignorar? Então venha comigo e escute até o final. Depois você compartilhe, você se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, você vai ver a presença, você vai sentir a presença de Deus nessa mensagem, porque eu senti. Eu hoje estava trazendo a mensagem, como de costume, no grupo de oração, e essa mensagem mexeu comigo. Eu senti o desejo de dividir ela com você. A mulher cananeia, Então vamos lá. Partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, ou seja, ficou curada. Querido, um encontro com o silêncio foi o que essa mulher presenciou. Um encontro com o silêncio. Imagine a cena. Você está desesperado por algo grave. Sabe aquele momento que você procura o chão e não encontra? Parece assim que o chão foge, né? Você está desesperado. Sua família está em crise. O seu trabalho, talvez você recebeu um pedido, uma ordem para chegar até o RH, chegou lá, você teve que assinar, a empresa dizendo: olha, a partir deste momento nós não precisamos mais dos seus serviços na empresa, mas obrigado, tal, quanto. Imagine, no início do ano, com todas as contas aí chegando, imagine você dedicar a tua vida a uma pessoa e de repente você olhar para um lado, para outro, você está sozinha, aquela pessoa já foi embora, ou aquela pessoa te deu uma punhalada nas costas. Imagine assim, essa cena, esse desespero, e você vai até Jesus
buscar justiça, buscar força. Senhor, olha o que me aconteceu. E você clama, mas o céu parece de bronze. Mateus 15 nos conta que Jesus não respondeu uma palavra sequer àquela mulher cananeia. Então, uma pergunta para você refletir agora: como está a sua fé quando Deus fica em silêncio? Você para de orar? Ou você clama ainda mais alto? A cananeia nos ensina, amado irmão, que o silêncio de Jesus não é rejeição, é um convite para você chegar mais perto. Aleluia. Então, o que devemos fazer? Adoração em meio à crise. Os discípulos queriam mandá-la embora. Jesus disse que os discípulos queriam mandar ela embora e Jesus disse que sua prioridade era Israel. O Senhor, mande essa mulher embora. Jesus falou assim, despede ela ou atenda ela, né? Não, minha prioridade é o povo de Israel. Tipo assim, sabe o que ela fez, né? Ela não foi embora chorando. Ela não foi embora, amado irmão. Ela não foi para as redes sociais reclamar. Se você observa que o verso 25 diz que ela se aproximou e adorou. Quando Jesus rejeitou, que ela sentiu, ela ouviu, né? O Senhor diz assim, não, eu fui enviado para as ovelhas de Israel. Eles estavam ali andando por uma região, né, pagã. Não, eu fui enviado para o povo de Israel. Então ela se aproxima e adora, ela se joga aos pés do Senhor. Eu te pergunto, amado irmão, você consegue adorar quando as portas parecem se fechar? A sua fé depende de resposta rápida ou ela está alicerçada em que Jesus é? Em quem Jesus é? Às vezes o socorro, queridos, que você precisa só chega depois que a sua adoração se torna maior que o seu pedido. Quando você entra no desespero, você tem um sentido de buscar, né? Tem uma razão. Mas quando você adentra a adoração, que você se entrega, olha ali o milagre chegando. Você observa que a mulher apresenta uma teologia das migalhas. Ela só queria uma migalha. Jesus fez um teste com essa mulher. Testou uma última vez. Ele testou ela, amado irmão, uma última vez. Primeiro que não foi enviado, né? Que ele não era enviado para aquele povo, ou seja, de onde ela pertencia. E ele fez um teste mais uma vez, falando sobre o pão dos filhos e os cachorrinhos. Muitos de nós teriam ficado ofendidos, mas aquela mulher tinha uma fé humilde. Ela disse, Senhor, as migalhas que caem da tua mesa já são suficientes para mim. Aleluia. Pensa comigo aí, queridos. Você reconhece a grandeza de Deus a ponto de saber que o pouco de Deus é muito mais do que tudo deste mundo? Você tem humildade para aceitar a vontade dele, sabendo que até as migalhas da sua graça pode liberar libertar a sua casa, liberar a bênção na sua casa, libertar seu filho, a sua filha, a sua esposa, seu marido, transformar o seu casamento, abrir uma porta imensa de emprego para você. Imagine as migalhas de Deus caindo hoje sobre a sua vida. Então preste bem atenção. Olha o final que a fé representou ou escreveu. Jesus não aguentou. Ele parou e exclamou: Ô mulher, grande a tua fé. A filha
dela foi curada naquele mesmo instante. O que moveu a mão de Jesus não foi o choro dela. Preste bem atenção, não foi o choro. Mas a confiança inabalável de que Ele era a única solução. E Ele tinha solução, como de certo tinha. Ele tinha. Isso é uma palavra muito forte para nós. Amado, essa palavra, ela deve encontrar lugar no nosso coração. Se você sente que a sua fé precisa crescer, amado irmão, escreve aqui nos comentários: Senhor, socorre-me. Não desista do meu milagre. Socorre-me. Corre até o Senhor, para Ele cuidar de você, para Ele transformar a sua vida. Amado, o Senhor está pronto para estender a mão para você. O Senhor está pronto para seguir cuidando de você. Mas muitas vezes nós acabamos, querido irmão, querida irmã, perdendo a oportunidade. Perdendo a oportunidade. Quando nós estamos diante do Senhor, vem aquele sentimento de receber aquilo que a gente às vezes vai gastar aqui, gastar tempo, né? Às vezes a gente se apega a tantas coisas materiais e daí a gente não leva nada. Viu como foi que Jó decidiu? Jó levantou ali e decidiu. Ele falou assim: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Se o Senhor me dá, Ele tira. Então bendito seja o Senhor." Muitas vezes nós acabamos nos apegando às coisas, né, tão pequenas, que estraga, que ferruja, que queima, que destrói, que finda aqui. Mas a sua alma, ela é preciosa, ela é eterna. E esse é o maior tesouro que o Senhor almeja alcançar, é salvar você, salvar sua casa, salvar sua família. Então, esse entusiasmo que apresenta nessa mensagem que Jesus apresenta, elogia a fé dela no versículo 28. Então você observa o quanto o Senhor, amado irmão, o quanto o Senhor é amável. Ele para ali, ele não estava fazendo aquela caminhada e deixando aquela mulher vir gritando. Ele não estava fazendo aquela caminhada, deixando aquela mulher gritando com a forma de humilhar ela. O Senhor já sabe tudo o que vai acontecer. O Senhor já sabe. Era para despertar um sentimento no coração dos discípulos. Eles se sentiram incomodados. E essa lição, e esse incômodo, veio essa lição. O Senhor mostrou que muitas vezes nós estamos até longe da sua presença e achamos que não somos dignos, né? Como aquela mulher pagã ali gritando no meio daquele mato, naquela caminhada, talvez no deserto, ali pedindo socorro para Jesus, gritando. Eu não sei qual a idade dela. A Bíblia não apresentou qual seria a idade, se aquela mulher teria mais de um filho. Mas aquela mulher já tinha buscado socorro em todos os lugares e não tinha êxito, não alcançou êxito algum. E de repente, aquela mulher está ali com aquela filha, naquelas condições, naquela situação. E quando ela ouviu falar, ela conheceu, ela ouviu, porque lembra que ela clamou a ele e ainda reconhecendo: "Filho de Davi, tem misericórdia", né? Ela, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia.
que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Ela gritava. E o seu discípulo chegando ao pé dele: ó Senhor, por favor, Senhor, despacha. Ela vem gritando. Você vê que quando o discípulo despacha, ou pede, vai até o Senhor pedindo para que ele pare e mande aquela mulher embora, não foi pensar: ó Senhor, ela tá, tadinha dela, ela tá com a filha endemoniada, tadinha. Não, Senhor, ela vem gritando, ela vem fazendo escândalo. Despede ela. Ela vem gritando atrás de nós, chamando atenção. Talvez se fosse dentro de uma cidadezinha, de um vilarejo que eles estariam passando, de repente ela abre a porta e vê ele passando e começa a gritar, e todo mundo olhando aquela cena. Então Jesus respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fala: olha, você não tem direito, eu pertenço a Israel, eu sou de Israel, eu vim para cuidar. Então ele fez uma comparação, e mesmo assim, aquela mulher, ela não parou, ela não foi embora, ela continuou. Ela já tinha ouvido falar, talvez você já ouviu falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus faz grandes coisas. E de repente você precisa de um milagre, de repente você precisa de uma mudança de vida, de uma transformação. Então, essa mulher, aí quando os discípulos conseguem parar Jesus, e mostra que ela está gritando, se eles estavam envergonhados, se eles não queriam que ela estava gritando, com certeza deveria, outras pessoas estar vendo aquilo, aquela humilhação. E ele responde: olha, então ela disse, chega até eles, joga aos pés dele, adora: Senhor, socorre-me, Senhor. E ele, porém, amado irmão, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorros. Não é bom. Não é bom. E aquela mulher desesperada, com a certeza que ele tinha, não importava o que Jesus falasse a ela, ou dizer a ela, não importava, porque ela sabia que ele tinha a cura para sua filha. Ela sabia, e ela não ia desistir. Quando ele disse que não era bom colocar o pão para os cachorros, tirar o pão dos filhos, a comida dos filhos, e dar para os cachorros. Ele diz: olha, eu pertenço ao povo de Israel, eu fui mandar para eles, são meus filhos. Vocês são pagãos, eu não vou dar para vocês. Em outras palavras. E ela disse: sim, Senhor, sim. É verdade, Senhor, reconhece. Ela reconheceu: Senhor, eu reconheço. Sim, eu não pertenço ao povo de Israel. Eu sei que o Senhor foi enviado para o povo de Israel, mas também os cachorrinhos, os pagãos, as pessoas que confiam em Ti, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela reconhece o senhorio de Deus. Ela apresenta isso, amado irmão. Ela apresenta isso para Jesus: olha, eu reconheço que eu não pertenço. Eu reconheço, sabe? Mas eu sei que o Senhor tem misericórdia. Muitas vezes nós nos encontramos num lago, ou dentro de um poço, que às vezes, mesmo estendendo a mão, não tem como sair dentro daquela aflição. Você olha para um lado e para outro e não vê ninguém estendendo a mão para te ajudar. Você não consegue. Você olha para a vida dos vizinhos, para outras pessoas, parece que é mais fácil, né? E de repente, quando isso bate na tua casa. Mas preste bem atenção, quando aquela mulher, mesmo se sentindo, né, ela sabia quem ela era uma cananeia. Ela era desprezada, era cananeu.
Existia uma história toda que aquela mulher já conhecia, que os cananeus atacavam o povo de Israel tinha um Deus que defendia e tudo. Aquela mulher conhecia a história. Aquela mulher sabia que existia alguém que estava fazendo grandes coisas. Quando ela vê ou alguém diz, olha, ali está a solução, ela vai correndo. Vai correndo. E aos gritos, continuava caminhando, gritando, socorre-me, a minha filha está endemoniada. Quando ela declara o seu problema, ela dizia, olha, socorre, me ajuda, eu sei que você pode fazer isso. Ela conhecia a história. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Me ajuda. E o Senhor continua, nem ligava. Ela gritava alto, não só através do desespero, mas ela gritava para ele ouvir o que ela queria. Ela gritava, ao ponto que os discípulos se sentiram incomodados. Talvez, como eu falei para você, talvez fosse uma cidadezinha que eles iam passando, um vilarejo, e de repente ali, muitas pessoas olhando, aquela mulher gritando, e ele disse, olha, para aí, vamos, despacha logo, despede. Ela vem gritando atrás de nós, manda ela embora, vê o que ela quer. E o Senhor falou, olha, eu vim para a mesa, as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vim para o povo de Israel, pertence a Israel. E ele colocou uma conjuntura ali, ele colocou ali uma forma de falar para ela, né? Não é bom que pegue o pão dos filhos e dê para os cachorros. E ela responde, ela disse, sim, Senhor, concordo com o Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Foi então que o Senhor não teve como ignorar essa fé. Então, olha, Jesus respondeu, ele elogiou. Ele disse, ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Você vê que quando Jesus reconhece aquela fé, que ele não consegue ignorá-la, ele dá para ela aquilo que ela deseja. Ele diz assim, olha, seja isso feito. Seja isso feito. A liberação da cura da sua filha. A libertação. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E a palavra continua. Ele nos afirma que desde aquela hora sua filha ficou liberta. Liberta. Meus amados, meus queridos, não é fácil, no contexto histórico hoje, despertar essa fé. Primeiro vem com não desistir. Primeiro, amado irmão, você vem sem desistência. A mulher sabia quem poderia ajudá-la. Essa mulher sabia, né, conhecia a história. Ela declara que o filho de Davi, ele é filho de Davi. Olha, você é um enviado. Eu conheço a sua história. E mesmo ele ignorando, silenciando, ela continuou. Eu não sei há quantos anos você está orando pelo seu filho ou por sua filha. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. E se você está atrás dele clamando, continue.
porque Ele, amado irmão, não vai ignorar a sua fé. Muitas vezes nós chegamos, até pensamos, porque o Senhor permitiu isso, que passássemos por essa coisa. Se Ele é Deus na minha vida. Você tem que olhar o contexto em tudo. Você tem que olhar que a palavra nos diz que o sol nasce, ele reflete, ele traz a sua luz para os ímpios e para os santos, a chuva cai para os bons e para os maus. Não tem essa divisão. Você fez mal hoje não vai chover para ti. A pessoa vai andar por aí, não vai chover. A chuva cai, mas não pega da pessoa, a casa da pessoa não é abençoada. Não é isso. Entende? Então, nós estamos sujeitos a passar por essa situação, mas o Senhor nos revela que nós não passaríamos sozinhos. Nós estaríamos com Ele. A diferença, como Ele mesmo apresenta, através da sua palavra, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Então, se você olhar para todo o contexto bíblico, você vai olhar e ver não só o teu ponto. Não olhe só para... tem pessoas que olham só para o próprio umbigo. Para a minha própria dor. Entende? Quando você começa a olhar para a dor do outro, quando você começa a sentir... Eu já contei uma história para vocês, um testemunho, que eu ficava aqui, às vezes é longe o mercado, é longe, aqui o sol é... meu Deus, eu precisava de comprar uma comida, um pão, alguma coisa. Eu tinha que ter R$30 para chamar o Uber, é 15 para ir, 15 para voltar. Porque interior não tem aquele Uber normal que tu chama e paga o que tu gasta. Não, aqui já é específico. E eu passava, e às vezes eu só tinha R$20. E aí eu tinha que ir de pé. Eu comprei até uma vez uma bicicleta e andei. Só que é o seguinte, essa bicicleta eu ganhei, na verdade, né? Deus me abençoe. E um carro quase andou muito perto de me pegar. Eu sabia que o inimigo fazia qualquer coisa para me pegar. A gente sabe disso, né? E aí, Deus me abençoou, eu comprei uma bis. E esta bis, aí eu desejo comprar um pão, eu vou lá rapidinho e compro um pão. E aí a vizinha tinha um carro, tem um carro dela e tal. E raramente ela me convidava, ou às vezes eu perguntava e eu pagava para ela me levar. E uma certa vez ela ficou com os 2 carros, tinha 2 carros na garagem, os 2 carros deu problema. E aí ela começou a me pedir ajuda. Ela queria ir no mercado, eu queria levar a filha para pegar o carro da escola e era sol quente. Aí eu fazia isso. Aí ela, não, deixa eu te pagar. Eu disse, não precisa pagar. Aí ela disse, não, mas você me ajudou tanto. Eu disse, não, eu sei o quanto. Lembra quando eu passei por situação difícil? Eu sei o quanto dói, quanto a gente precisa. E eu faço isso com prazer. Amado irmão, você tem que olhar que a palavra diz que você planta, você colhe. Então plante o bem, você colhe o bem. Plante o mal, você colhe o mal. Então se você plantar, você vai receber. Que a graça do poderoso permaneça conosco. Senhor meu Deus, te dou graça por esta oportunidade, por esta palavra. Esta pessoa, onde quer que ela esteja, eu peço que o Senhor abençoe e fortaleça para que essa fé que é ignorável pelo Senhor venha sobre a sua vida, no seu interior. Nasce essa fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Compartilhe esse vídeo. É apenas 30 minutos e 15 segundos. Compartilhe. Que alguém possa ter a oportunidade de ouvir e despertar essa mensagem, despertar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Plante. Se você quer o bem, quer a sua casa próspera, quer a sua vida próspera, os seus filhos libertos, neste ano de 2026, plante o bem.
Confie no Senhor. E a fé que Deus não pode ignorar, vem, haja de acordo com a palavra dele. Não permita que o ego ultrapasse. Quando Deus colocar alguém na tua mente, uma palavra, você acordar com um sentimento para falar com alguém, não esqueça que não é por acaso. Se você acordar pela manhã e ter um nome de uma pessoa na tua mente, ore por essa pessoa ou ajude ela da forma como Deus te permitir. Amém?